Vamos lá, sem mais nem longas, questões baseadas na banca Sebrasp, feitas por inteligência artificial na plataforma, tá? Do título 1 ao 3. Beleza? Vamos para a primeira questão aqui, que tem segundo a inteligência artificial, tem 95% de chance de ser uma questão real na prova. Beleza? De acordo com o Código Penal, a lei penal não retroagirá. Ok. Salvo para beneficiar o réu. Certo. Princípio este que foi integralmente recepcionado pela Constituição de 88 permanece inalterado até o dia de hoje, sendo aplicável mesmo em face de leis que endurecem a execução penal. Né? Nós temos a Novatio Legis in Melius e Novatio Legis in Pejus. Uma lei que melhora e outra lei que piora. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar. Se só vai ser para beneficiar, então aqui vai piorar para o réu, não vai retroagir. Então a questão está certa. Tá? Explicação aqui e tal. Enfim. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Certo, certíssimo. Caracterizando a outra atividade penal, certo. As leis penais excepcional temporária, elas possuem outra atividade. Sem que isso viole o princípio da legalidade. Isso é texto lá do Código Penal. Esta regra, o Código Penal permanece vigente, inalterado. Certíssimo. Tá? Sem novidade. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Certo? Adotando a teoria da atividade para determinar o tempo do crime. Certo? Conforme o Código Penal, entendimento mantido pela jurisprudência. Certíssimo, tá? Tempo do crime. Só lembrar disso aqui, ó. Manjado isso aqui pra caramba. Mas funciona ainda. Lugar do crime, ubiquidade. Ubiquidade. Opa. Tempo do crime, atividade. Considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá? Então tá certa a questão. Para fins de determinação do lugar do crime, que a gente acabou de falar, adota-se a teoria da ubiquidade, certo? Considerando-se praticado o crime tanto no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, quanto no lugar em que se deveria produzir-se o resultado, conforme o Código Penal, artigo 6. Certíssimo. Sem novidades aqui também. Pela parte de fundo barato. Territorialidade. Aplica-se a lei penal sem prejuízo de convenção, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. A regra é territorialidade. Sendo esta a regra da territorialidade. Acabei de falar. Conforme previsto no artigo 5º, com as ressalvas da extraterritorialidade, previstas em lei, mantendo seu entendimento até hoje. Certíssimo isso aqui. Sem novidade também. Pela parte de fundo barato. É aplicável a lei penal brasileira, ainda que o crime seja cometido no estrangeiro. Certo? Né? Vamos lá. Para ser certo, a gente tem que continuar. Em caso de crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Nós estamos falando de extraterritorialidade incondicionada. Tá? Configurando a extraterritorialidade incondicionada nos termos do artigo 7, inciso do Código Penal, sem depender de qualquer condição para sua aplicação. Certíssimo. Os crimes contra o presidente da República, que mais? Contra repartições públicas brasileiras, enfim, são crimes, né, que fazem parte desse tópico que a gente está estudando, que é a extraterritorialidade incondicionada. Só para explicação aqui, vamos ler a explicação só para ficar mais claro. O artigo 7, inciso, estabelece a extraterritorialidade incondicionada para os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Nesses casos, a lei penal brasileira é aplicável independentemente do agente ser julgado ou absolvido no estrangeiro. Tá? A condicionada tem alguns requisitos. Estrangeiro. De o fato ser punível no país estrangeiro ou de haver perdido o ministro da Justiça. Essa disposição foi recepcionada, enfim. Resumindo, é certo. A extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira aplica-se aos crimes que, por tratado ou convenção, está falando da condicionada, o Brasil se obrigou a reprimir, desde que presente as condições que a gente acabou de falar da incondicionada, esse aqui é condição, tá? Tais como a entrada do agente no território nacional e a não absorção no estrangeiro, ser o crime também punível no lugar que se cometeu também, né? É a dupla
certo? Prevê a extraterritorialidade condicionada para os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Para a aplicação da lei brasileira, neste caso, é necessário o preenchimento das condições estabelecidas no parágrafo 2 do mesmo artigo, que inclui a gente falou os requisitos, as condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou lá não ter cumprido pena, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Beleza? Então, resolvemos aqui 7 questões aqui de Código Penal, né? Questões aí que podem cair. Essa questão em específico, segundo a análise tática da nossa inteligência artificial, ela tem apenas 75% de chance de cair. Beleza? E é isso aí. Logo mais, voltamos com mais questões.